Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como nós estamos encerrando o mês de março, eu trouxe um assunto sobre o mês da mulher. Porque o mês de março nós comemoramos o mês da mulher, então nada mais justo do que trazermos um assunto sobre mulher na política. Pois bem, durante um período, nós demoramos muito para avançar nos direitos da mulher na política, demoramos muito para conquistar alguns direitos, inclusive o direito de votar. Somente há 90 e poucos anos as mulheres podem votar no Brasil. Isso é um período de tempo muito pequeno, mas ao longo dos anos nós fomos avançando, principalmente após a Constituição Federal de 1988, em que nós passamos a ter direitos iguais aos homens. A lei das eleições, ela traz a previsão de que tanto nós ouvimos falar acerca das cotas de gênero. Quando a gente pensa em cotas de gênero, nós não temos a previsão de que essa cota seja uma cota para mulheres nas candidaturas femininas, não. É uma cota de gênero e essa previsão é de que o mínimo é de 30% para um gênero e 70% para o outro. Então, lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, prevê que as vagas para as candidaturas deverá, cada partido ou coligação deverá preencher o mínimo de 30% para um gênero e 30% para o outro. Então, os partidos políticos, eles podem ter muito mais mulheres como candidatas, o que seria muito importante, inclusive, mas hoje o que nós temos é uma quantidade bem menor de candidaturas femininas, embora ao longo dos anos nós avançamos bastante em relação a isso, e essa previsão legal é uma garantia para que as mulheres participem, que os partidos políticos sejam obrigados a terem mais mulheres participando efetivamente na vida política, e começa com a candidatura, a colocar o seu nome à disposição. E caso o partido político não cumpra essa regra mínima de 30% de candidaturas femininas, o que acontece? O entendimento do TSE é de que, em não cumprimento dessa legislação, que é uma lei federal, a lei das eleições, a chapa toda deverá ser cassada. E como que acontece isso? Em caso de candidatos eleitos naquela chapa e que comprovadamente houve fraude da cota de gênero, obrigatoriamente, e havendo um processo para isso, a chapa será toda cassada. Em que isso incorre? Incorre que se tivermos um candidato que foi eleito, uma pessoa exercendo um mandato eletivo, e ele for daquela coligação ou daquele partido, a candidatura dele, o mandato dele será também cassado por fraude à cota de gênero, se comprovado. E o que os partidos políticos eles precisam fazer para cumprir essa cota de gênero? Primeiramente, a grande ideia, a grande evolução que teríamos seria se os partidos políticos permitissem ou possibilitassem a participação das mulheres dentro das bases dos seus partidos. Porque não se consegue simplesmente lançar uma candidata, pega digamos assim, uma candidatura e joga para nas eleições. Não, o que a gente precisa é que essas mulheres tenham uma base política construída, que ela tenha um trabalho efetivo dentro do partido, que o partido possibilite que elas tenham a visibilidade necessária para se lançar como candidatas reais. Porque, em muitos casos, o que nós vimos são mulheres que simplesmente são colocadas como candidaturas fraudulentas, e isso que faz a fraude à cota de gênero. Existem mulheres que foram lançadas como candidatas sem nem mesmo saberem que estavam sendo candidatas. Então foram candidaturas totalmente fraudadas, inclusive sem o consentimento dessas mulheres, e isso não é ruim somente para as mulheres que estão envolvidas nessas fraudes, mas também tanto para a democracia, para os partidos políticos e para as eleições. Além da cota de gênero, que é o mínimo de candidaturas femininas, em 2018 o TSE definiu que, em um julgamento, o TSE definiu que é necessário que os partidos políticos destinem também pelo menos 30% das verbas, dos fundos, dos recursos destinados à propaganda política, à campanha política, que pelo menos 30% seja destinado às candidaturas femininas. Também, caso o partido consiga lançar uma quantidade, uma porcentagem maior de mulheres candidatas, que também as verbas destinadas às candidaturas femininas daquele partido seja proporcional à quantidade de mulheres que se lançaram como candidatas. E da mesma forma também o TSE definiu que o mínimo de participação das mulheres
nos programas de rádio e televisão, que deve ficar em no mínimo 30% e proporcional à quantidade de mulheres que estiverem concorrendo naquela eleição. Então, deve também, além da porcentagem dos valores destinados às candidaturas femininas, também deve se destinar o mínimo de 30% ou proporcional à quantidade de mulheres que se lançaram candidatas naquele partido para os programas de rádio e de televisão. Um outro incentivo e uma outra política pública para que as mulheres sejam inseridas na política e incentivar essa participação feminina na política é o artigo 93A, que está previsto lá na Lei das Eleições, em que prevê que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no período entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá até 5 minutos diários, que aí pode ser contínuos ou não, requisita as emissoras de televisão e rádio um tempo para que seja incentivada a participação feminina de mulheres e negros também, de jovens e negros nas políticas, mas hoje o nosso vídeo, como é sobre a participação feminina, fica esse incentivo, a necessidade e que o tribunal vem fazendo nos anos eleitorais de incentivo à participação da mulher na política. Então, daqui a pouco vocês vão começar a verificar que a televisão e o rádio estará fazendo essa propaganda, esse incentivo, esse período de demonstração da importância da mulher na política, incentivando para que mais mulheres participem nestas eleições de 2024. Além disso, a legislação, lá na lei dos partidos políticos, também tem previsões para que o partido, inclusive o estatuto do partido, traga o incentivo da mulher na política. Isso faz com que aquela política que eu disse de incentivar a mulher desde a sua base, dentro dos partidos políticos, para que ela consiga ter um nome e ter um conhecimento para se lançar como candidaturas reais e possíveis. Pois bem, lá no artigo 50B da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, prevê que o partido político, com o estatuto registrado no TSE, então os partidos que estão em vigor, os partidos que estão atuando, né, poderá divulgar também a propaganda partidária no rádio, gratuito, na televisão, como nós já sabemos que existe, mas fica vedada nas inserções que haja a prática de atos que resultem em qualquer tipo de preconceito, inclusive preconceito de gênero. Isso também é uma forma de fazer com que os partidos políticos não propaguem esse preconceito em face das mulheres e das mulheres na política. Do mesmo modo, lá no artigo 44, inciso 5 da Lei dos Partidos Políticos, nós temos a previsão de que o mínimo de 5% do fundo partidário deverá ser aplicado para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação feminina das mulheres na política. Então é necessário que essas políticas continuem crescendo. A gente vê um grande avanço de uns anos para cá, mas ainda é necessário que avançamos muito, pois nós temos uma baixa participação feminina e, consequentemente, também uma baixa consciência das pessoas para votarem em mais mulheres. Hoje nós temos uma porcentagem de mulheres que exercem mandato eletivos muito inferior ao que nós somos efetivamente. Nós somos mais de 52% da população brasileira, quando, na verdade, nós temos em torno de 15% a 18%, uma média a cada eleição, de mulheres na política. Então é necessário que nós avancemos nesse debate para que nós possamos construir mais políticas públicas voltadas à participação feminina, que os partidos políticos incentivem essas mulheres para que consiga lançar nomes com possibilidades reais de serem eleitas e assim termos mais representatividade feminina na política brasileira. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma reflexão acerca da mulher na política, os direitos que nós já adquirimos e o que ainda precisamos avançar para que possamos ter mais representatividade. Então, se você não é um inscrito ainda neste canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nada, pois toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada e até mais!